Irmãos, nós temos ouvido tanto falar sobre a importância da palavra. Palavra que nos dá direção, palavra que nos dá vida. E, irmãos, o que nós precisamos é inculcar essa palavra, repetir, ganharmos mais essa palavra, para que ela possa fazer parte do nosso ser. Por isso o hino S44 no coro fala assim: guardo no coração as sãs palavras, para contra ti eu não pecar. Eu descanso bem seguro em tuas mãos, e me alegro e exulto ao te amar. Quando eu estou nas mãos do Senhor, eu sinto descanso, e me alegro e exulto. Eu sou uma pessoa alegre, eu exulto quando eu amo o meu Senhor. Ó Senhor Jesus, vamos cantar esse hino, irmãos? Sobre todas as coisas que eu devo guardar, guardo meu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Todas as impurezas que há no íntimo meu, vem Senhor remover, pois conheces e sondas eu sei por completo. Guardo no coração as sãs palavras, para contra ti eu não pecar. Eu descanso bem seguro em tuas mãos, e me alegro e exulto ao te amar. Dá-me um coração novo, teu puro e fiel. Nele vem escrever toda a tua aliança, porque te pertenço. Ó Senhor, quero amar-te cada vez sempre mais. Sim, de todo o meu ser, coração, alma, força e entendimento. Graças ao Senhor. Guardo no coração as sãs palavras, para contra ti eu não pecar. Eu descanso bem seguro em tuas mãos, e me alegro e exulto ao te amar. São felizes aqueles puros de coração, pois verão ao Senhor e terão como herança reinar junto a Ele. Tenho grande vitória ao render-me a ti, pois contigo, meu Deus, desbarato o inimigo e salto muralhas. Graças dou-te, ó Deus, porque em Cristo sempre me conduzes a triunfar. Faz parte de uma geração fiel que almeja sempre te agradar. Irmãos, na estrofe 6 fala assim, vamos ler todos nós, fala assim: tenho grande vitória ao render-me a ti, pois contigo, meu Deus, desbarato o inimigo e salto muralhas. Por isso no coro fala: graças dou-te, ó Deus, porque em Cristo sempre me conduzes a triunfar e a ser parte de uma geração fiel que almeja sempre te agradar. Nosso coração deve ser de almejar sempre agradar ao nosso Senhor. Ó Senhor Jesus, e como
eu agrado ao Senhor? Quando eu expresso ao Senhor. Quando eu amo o Senhor, quando eu amo a palavra do Senhor, eu sou constituído da palavra, eu sou alguém que expressa o Senhor. Deus quer na terra ter plena expressão, seu testemunho, a sua expansão, para seu plano cumprir. Hoje o Espírito em mim opera. Amém. Fala no coro assim, vamos falar todos nós, irmãos. Sempre em Cristo habitar, nele viver, o seu nome invocar, na oração depois vigiar, andando na terra com os olhos do céu. Com meu Senhor, o que eu vou fazer, irmãos? Hoje vou cooperar para o seu reino aqui expressar, pois tenho um desejo no meu coração, a sua vinda apressar. Deus quer na terra ter plena expressão, seu testemunho, a sua expansão, para seu plano cumprir. Hoje Espírito em mim opera, desejo sempre em Cristo habitar, nele viver, no seu nome invocar, na oração devo pois vigiar, andando na terra com os olhos no céu. Com meu Senhor hoje vou cooperar, para o seu reino aqui expressar, pois tenho um desejo no meu coração, a sua vida apressar. Comprometido com Cristo estou, meu viver, pois lhe dou. Meu viver, pois lhe dou, para as pessoas levar sua viva e sã palavra. Desejo sempre em Cristo habitar, nele viver, por seu nome invocar, na oração devo pois vigiar, andando na terra com os olhos no céu. Com meu Senhor hoje vou cooperar, para o seu reino aqui expressar, pois tenho um desejo no meu coração, a sua vida apressar. Segue triunfante o Senhor avançar, toda a cidade ele há de alcançar. Muitos crerão e virão para a sua vontade eterna. Desejo sempre em Cristo habitar, nele viver, por seu nome invocar, na oração devo pois vigiar, andando na terra com os olhos no céu. Com meu Senhor hoje vou cooperar, para seu reino aqui expressar, pois tenho desejo no meu coração, a sua vida apressar. Tenho desejo no meu coração, a sua vinda apressar. Eu quero fazer parte desse exército, o exército que luta pelo Senhor e vai apressar a sua vinda. Irmãos, quando fala de exército, nós vemos que nós estamos numa luta espiritual, e cada um de nós foi convocado a lutar e com o Senhor cooperar. Irmãos, vamos deixar de lado todos os nossos conceitos, nossa velhice e tradição. Somos o exército é aquele que anda com uma só visão, com um só objetivo. No Espírito, irmãos, vamos despertar do nosso sono, pôr a nossa vida no altar, para o Evangelho da vida difundir, e de Deus o plano assim cumprir. O Senhor conta com cada um de nós para cumprir o seu plano. Ó Senhor Jesus.
Deus no coração, dar ao homem grande salvação. Dele assim conforme em vida e expressão, Deus e o homem plena união. Forte é o brado provindo do amor, volta o homem para o Senhor. Tudo subjugado vão juntos governar, Deus e o homem no novo reinar. Fomos convocados a lutar e com o Senhor cooperar, livres de conceitos, velhice e tradição, somos um com uma só visão. No Espírito vamos despertar, por a nossa vida no altar, por a nossa vida no altar, para o Evangelho, da vida difundir, de Deus o plano assim cumprir. Esse ministério e comissão final coube a nós no tempo atual. Anjos não puderam tal honra receber, Deus que só ao homem conceder. Firme neles vamos orar e vigiar, e o nosso velho eu negar. Sempre avançamos com puro coração, dando muito fruto em comunhão. Fomos convocados a lutar e com o Senhor cooperar, livres de conceitos, velhice e tradição, somos um com uma só visão. No Espírito vamos despertar, pôr a nossa vida no altar, para o Evangelho da vida difundir, e de Deus o plano assim cumprir. Fomos convocados a lutar e com o Senhor cooperar, livres de conceitos, velhice e tradição, somos um com uma só visão. No Espírito vamos despertar, pôr a nossa vida no altar, para o Evangelho da vida difundir, e de Deus o plano assim cumprir. Graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus, no Espírito vamos despertar, pôr a nossa vida no altar, para o Evangelho da vida difundir, e de Deus o plano assim cumprir. Que sejamos esses que cumprem o plano de Deus. Por isso hoje o Senhor nos fez dispensadores. Graças ao Senhor. Estou imerso na palavra, nada agora me abala. Sou de Deus dispensador. Eu serei fiel, obediente, sigo humilde, reverente a palavra do Senhor. Imerso na palavra, nada agora me abala. Sou de Deus dispensador. Serei fiel, obediente, sigo humilde e reverente a palavra do Senhor. Se trabalhado e aprovado, vou amadurecer, até tornar-me a habitação de Deus. Graça, amor, verdade, luz, quero dispensar, o viver de realidade expressar. Estou imerso na palavra, nada agora me abala. Sou de Deus dispensador. Serei fiel, obediente, sigo humilde e reverente a palavra do Senhor. Se trabalhado e provado, vou amadurecer, até tornar minha habitação de Deus. Graça, amor, verdade, luz, quero
dispensar um viver de realidade e expressar. Sou dispensador, sou dispensador das riquezas insondáveis. Sou dispensador, dispensador da graça. Sou dispensador, dispensador da palavra. Estou imerso na palavra, nada agora me abala. Sou de Deus dispensador. Serei fiel e obediente, sigo humilde e reverente a palavra do Senhor. Se trabalhado e provado vou amadurecer, detonar minha habitação de Deus. Graça, amor, verdade, luz, quero dispensar um viver de realidade e expressar. Estou imerso na palavra, nada agora me abala. Sou de Deus dispensador. Serei fiel, obediente, sigo humilde e reverente a palavra do Senhor. Vou amadurecer, detonar minha habitação de Deus. Graça, amor, verdade, luz, quero dispensar um viver de realidade e expressar. Sou dispensador, dispensador da verdade. Sou dispensador das riquezas insondáveis. Sou dispensador da graça. Sou dispensador da palavra. Aleluia! Porque nós somos dispensadores. Vamos ler lá, irmão. Sou dispensador das riquezas insondáveis. Sou dispensador, dispensador da graça. Sou dispensador, dispensador da palavra. Que privilégio! Nós somos dispensadores. Irmãos, agora vamos dar início à mensagem. Vamos orar de 2 em 2. Esse mesmo coração o Senhor nos escolheu para nós sermos dispensadores. E o Senhor quer continuar a falar a cada um de nós, se dispensar a nós por meio da mensagem. Jesus é o Senhor. Amém, amém. Senhor Jesus, amém. Boa noite, amados irmãos. Jesus é o Senhor? Amém. Jesus é o Senhor? Amém. Amém. Oh, Senhor Jesus, glória a Deus. Temos um Senhor sobre nós. E esse Senhor é o Senhor do amor. Ele é o próprio amor. Esse amor está sobre nós. Graças a Deus, somos guiados pelo amor, né? Deus é amor. Senhor Jesus, graças ao Senhor por mais uma reunião, né, amados? Mais uma, ouvir a palavra do Senhor, não através de mim, mas o falar do Senhor por mim, né? Apenas como um dispensador da palavra do Senhor, né? Nós nos colocamos aqui como escravos do Senhor, né? Como servos, simplesmente assim, para que Ele possa falar conosco e usar-nos através
da vida que nós ganhamos dele, através da palavra dele, o Senhor possa realmente nos usar nesta manhã, nessa noite, amém? Acostumado com a manhã, né? Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, nós te damos graças por estarmos aqui mais uma vez, reunidos em teu nome. Nós já comemos e bebemos de ti nesta noite. Isso é graça para nós, toda reunião, quando comemos e bebemos do Senhor, nós temos essa oportunidade que o Senhor nos dá semanalmente, de nos limpar, de nos examinar, de limpar de todo mal, de toda transgressão, de tudo aquilo que o nosso Deus e Pai foi desagradado por cada um de nós. São as tuas misericórdias e teu amor que nos dão tal oportunidade semanalmente, Pai. E nos proporciona agora, esse primeiro dia da semana, iniciarmos uma semana dedicada ao Senhor, já guardada pelo Senhor. Nós cremos que rogamos a Ti que o Senhor guarde a Tua igreja, porque a igreja é Tua. Em toda semana, seja no nosso trabalho, seja no nosso viver familiar, nas nossas reuniões da igreja, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos guarde de todo mal. Essa é uma promessa, um pedido do Senhor para o Pai. O Senhor disse que nós estaríamos no mundo, mas o Senhor rogou ao Pai que nos guardasse de todo mal. Viveríamos no mundo, mas guardados de todo mal pelo Pai. Obrigado, Jesus, por Tua palavra de esperança, por Tua palavra de encorajamento, de fé e de amor em favor da igreja, em favor de cada um de nós que está aqui esta noite, daqueles irmãos que também não puderam estar. Nós colocamos nas Tuas mãos nesta noite, ó Pai. Obrigado, Jesus. Amém. Senhor Jesus, temos visitantes essa noite. Alguém que está aqui pela primeira vez? Alguém está aqui pela primeira vez hoje? Não? Amém. Ele já veio? Já veio. Como é que é o seu nome? Seu Mauro? Mauro, seja bem-vindo. Oi? Paulo, desculpa. Mais um Paulo. Glória a Deus, temos alguns Paulos aqui. Senhor Jesus, seja bem-vindo pela segunda vez, Paulo. Deus abençoe você e toda a sua casa. Amém? Senhor Jesus. Amém, amados. O título da mensagem de hoje será dispensar a realidade da palavra. Vamos repetir isso todos juntos? Vamos? Dispensar a realidade da palavra. Mais uma vez, dispensar a realidade da palavra. Amém. Por que dispensar a realidade da palavra? Porque a palavra, ela apenas escrita, muitas vezes sem o nosso conhecimento, ela não traz a realidade do que a palavra quer dizer a nós, o que o Senhor quer dizer a nós através da sua palavra, né? Então nós precisamos ter a realidade do que a palavra quer transmitir para nós, do que Cristo quer transmitir para nós. Por isso esse título, dispensar a realidade. A palavra tem que ter realidade na nossa vida, não apenas como conhecimento da palavra e conhecer o preto no branco, mas ter essa palavra sendo vivenciada por nós e em nós, porque a palavra é vida, a palavra é o próprio Cristo, e Cristo é uma pessoa viva. Ele não ficou na morte, Ele ressuscitou. Ele é uma pessoa viva. Então a palavra tem que viver dentro de nós, a palavra tem que habitar ricamente dentro de nós e se expressa por nós. Por isso nós precisamos ter a realidade da palavra de Deus em nossas vidas, conhecer a realidade da palavra. Amém? Senhor Jesus, gostaria que os irmãos ficassem em pé para a gente ler os versículos de 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, vamos ler, irmãos. Olha a realidade aí, hein? Precisamos ter essa realidade do que Pedro está falando para nós aqui. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 10.
Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Aleluia, Senhor Jesus. Agora alcançaste misericórdia. Vou pôr o 9, faz favor, Gi. 9, 2:9. Senhor Jesus. E vamos proclamar com mais realidade ainda. Ó Senhor Jesus, amém. Vós, porém, sois a eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes que vos chamou para a sua maravilhosa luz. Aleluia, amém. Tá bom, amém. Senhor Jesus, amém. Sim, o Senhor ensinou das trevas para proclamar. Ó Senhor Jesus, chamou das trevas para proclamarmos as suas virtudes. Aleluia, Senhor Jesus. Nós vimos aqui que agora Pedro escreve aqui que nós, na verdade, essa manifestação aqui seria para os judeus, né? Porque Pedro é o apóstolo dos judeus, né? Mas a condição deles, dos que não creram em Jesus, é a mesma que a nossa, né? Nós recebemos misericórdia, né? Éramos pecadores, e hoje, quando cremos no Senhor, quando recebemos o Senhor, passamos a ser essa raça eleita, sacerdócio real, uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, amém? Senhor Jesus, nós somos comprados a preço de sangue. Quando você compra alguma coisa, aquilo passa a ser seu, não é verdade? Se adquire um carro, um imóvel, qualquer coisa, aquilo passa a ser seu por direito. Você comprou, é seu. Jesus nos comprou. A sua morte, derramando o seu sangue por nós, Ele nos comprou para Ele. Hoje nós somos propriedade de Deus, somos propriedade de Cristo. Edu, você é propriedade de Jesus Cristo. Cada um que está aqui hoje é propriedade de Jesus, propriedade exclusiva. Amém? Senhor Jesus, isso tem que alegrar muito o nosso coração, né, irmãos? Tem que nos fazer regozijar, saber que nós somos esse povo agora, ter a realidade, por isso que a realidade de quem nós somos hoje, ter essa realidade nós precisamos ter, amém? Senhor Jesus, eu queria ler com os irmãos, não costumo fazer isso, mas os primeiros dias da semana do alimento diário foram muito bons, e eu queria ler, os irmãos vão projetar, tá bom? O primeiro dia, segunda-feira, a partir do segundo parágrafo, amém? Senhor Jesus, queria ler para os irmãos, vai trazer mais realidade ainda do que essa palavra está trazendo para nós. A nossa mensagem hoje vai ficar dentro desse versículo de 1 Pedro 2, 9 e 10, amém? Senhor Jesus, com a queda, o homem se desconectou de Deus e passou a viver uma situação deplorável, mas graças a Deus por Jesus Cristo, Ele é o centro de conexão do homem com Deus, amém? Senhor Jesus, o homem caiu, teve a queda do homem no pecado, ele se desconectou de Deus, mas Deus, através de Cristo, nos reconectou com Ele, amém? Deus criou os céus, a terra, e todos os povos são dele, mas as nações se tornaram idólatras. Deus não tinha uma nação que o representasse na terra. Nós vemos aqui, irmãos, como o homem tem necessidade de adorar alguma coisa, de idolatrar alguma coisa. Se ele perde a presença de Deus, se ele se desvia, ele vai buscar em algo, seja em filosofias, no que for, ele vai buscar algo para adorar, né? Não tem os adoradores do sol que não conhecem a Cristo? Tem, né?
Muitas pessoas adoram várias coisas, né? O homem tem, porque ele tem esse espírito, ele tem essa necessidade de adorar algo. Por isso é que eles perderam a presença de Deus e se tornaram idólatras. Na verdade, quando Moisés esteve lá por 40 dias, 40 noites, ele não voltava, eles começaram a adorar um bezerro de ouro, porque Moisés estava demorando para voltar para eles, né? Eles já prepararam algo para adorar, né? Então, o homem tem essa necessidade. Aí ele diz o seguinte: Deus não tinha uma nação que o representasse na terra. Porque, irmãos, o Senhor deseja ter representantes aqui na terra. Naquela época Deus já não tinha mais quem eu pudesse representar na terra, e Deus até hoje deseja de homens que o representem aqui na terra. Amém? Vamos continuar? Foi nesse contexto que o Senhor chamou Abraão e lhe fez uma promessa de que sua descendência possuiria a boa terra de Canaã e seria um povo de propriedade exclusiva de Deus e nação santa. Promessa de Deus para Abraão. Mais tarde Deus cumpriu sua promessa e com a sua mão poderosa tirou o seu povo do Egito. O povo que estava escravizado no Egito, né? Isso é uma figura do que Deus fez conosco, pois estávamos no mundo sem paz, sem esperança, escravizados a um sistema material e religioso. Os irmãos olham para isso e veem realidade nisso, nessa palavra? Nós vivemos assim, né, irmãos? Escravizados pelo trabalho, escravizados pela religião, escravizados pelas nossas vontades, e era assim que nós vivíamos. Então Deus fez a mesma coisa conosco. Então ele diz lá que isso é uma figura. Desculpa, irmão, eu estou lá. Deus tirou o povo do Egito e do Monte Sinai, declarou o seu desejo: tendes visto que fiz aos egípcios, como os levei sobre asas de águia, e vos acheguei a mim. Está em Êxodo 19:4. Deus tirou o povo do meio dos egípcios e da escravidão, nós estávamos escravos, e o trouxe para o Monte Sinai sobre asas de águia. Andar pelo deserto é uma jornada árdua, porém na presença de Deus isso é como estar sobre asas de águia. Amém? Senhor Jesus, hoje o Senhor está nos carregando como asas de águia, em cima das asas de uma águia. Senhor Jesus, ele diz: o mesmo acontece conosco hoje. Qualquer situação sem Deus é difícil, cansativa, mas em sua presença é como estar sobre as asas de uma águia. O propósito de Deus de tirar o povo do Egito foi ter um povo chegado a si. O Senhor quer ser um Deus chegado a seu povo, quer um povo chegado a si. Esse é o desejo de Deus, ter um povo que o represente e ele seja um Deus chegado ao seu povo, e esse povo seja chegado a ele também. Deus nos tirou, vamos ler todos nós agora, irmãos? Deus nos tirou do mundo e nos colocou na igreja, porque quer relacionar-se conosco. Não tenhamos medo de nos aproximar dele, pois ele quer ter intimidade com o homem que criou. Aleluia! Deus quer ser íntimo nosso. Não tenha medo de se achegar ao Senhor. Ele quer intimidade, Ele quer na nossa proximidade dEle, Ele quer ser próximo de nós também. Amém? Senhor Jesus, o Senhor quer um relacionamento. Nós falamos que Ele está vivo, né? Ele é uma pessoa, né? Então Ele quer ter um relacionamento pessoal conosco. Assim como nós tivemos com os nossos pais, nós temos com as nossas esposas, com os filhos. É um relacionamento pessoal. Deus está lá no alto céus, mas Ele está aqui também. Ele está aqui como homem, querendo se relacionar. Ele como homem aprendeu a se relacionar com o homem, e hoje Ele quer se relacionar com cada um de nós. Não tenha medo de se achegar a Deus. Vai e converse com Ele como um seu amigo, como seu pai, como seu Deus também, né?
mas como aquele que te recebe com amor, porque Ele é o próprio amor, nós já falamos. Ele nunca vai te receber de outra maneira. É amor e misericórdia que o Senhor sabe, que o Senhor tem por nós, amor e misericórdia, graças ao Senhor. Em Êxodo 19:4, ele disse que o povo ia ser propriedade. Ele diz assim, 19:4, está lá? Amém. Tende, pois, visto que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos acheguei a mim. O 5, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. O 6, vós me serei reino de sacerdotes, nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém? O Senhor diz aqui para eles que eles têm que ouvi-lo diligentemente. Se você quer ser um povo de Deus, uma nação santa, você tem que ouvi-lo diligentemente. Amém? É o que o Senhor dizia aqui lá no Velho Testamento, em Êxodo, né? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz. Como é que nós ouvimos a voz do Senhor hoje? Como é que nós recebemos a voz do Senhor hoje? Como é que nós discernimos que a voz é do Senhor? O Senhor colocou dentro de nós um espírito humano, e hoje dentro de cada nós habita o Espírito do Senhor, o Espírito de Jesus. E Jesus foi aquele que ouvia diligentemente o Pai. Ele sempre fazia as coisas que o Pai falava para ele. Ele nunca fazia as coisas da sua vontade ou a sua maneira. Ele sempre fazia aquilo que ele ouvia do Pai. Hoje, irmãos, nós temos esse Espírito habitando dentro de nós. E hoje é através do Espírito que o Senhor, que habita em nós, que nós podemos ouvir diligentemente a palavra do Senhor. Nós podemos estar na reunião aqui, se não estivermos com o nosso espírito exercitado, nós estivermos em oração, nós estivermos em comunhão com o Senhor, nós podemos aqui ouvir várias palavras, mas essas palavras não são palavras que vão trazer algo para dentro de nós. Nós precisamos ter zelo. Diligência é zelo, é cuidado, é consideração. Quando você ouve alguém, você tem que prestar atenção no que ela está te dizendo, não é verdade? Olhar para ela, ouvi-la, se aquietar diante dela e ouvir. Esse que o Senhor, a diligência que o Senhor quer de nós é essa. E com esse Espírito do Senhor Jesus em nós, nós temos mais ainda essa vantagem, vamos assim chamar, do que eles tinham lá. Eles tinham que obedecer, né? Que Moisés falava, não é verdade? A direção que era dada, não é isso? Então hoje, através desse Espírito, nós podemos ouvir o Senhor. O irmão Pedro está fazendo várias mensagens que diz, que está escrito assim, né? O título delas, né? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvidos, um ouvido diligente, um ouvido no Espírito. Por isso precisamos nos aquietar diante do Senhor, exercitar o nosso espírito, orar, clamar, invocar o nome do Senhor. É prático, é realidade da palavra na nossa vida, né? Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, nós lemos que no alimento diário que o homem se desconectou de Deus, mas Cristo veio trazer essa reconexão nossa a Deus, né? Agora a palavra do Senhor escrita na Bíblia, a palavra do Senhor dada aqui, tomada pelo Espírito por nós, ela vai trazer o que para nós? Revelação do que o Senhor quer falar conosco. A palavra no Espírito traz revelação. Lembra que o irmão Grande deu umas voltinhas aqui a semana passada? Ou se tivermos só o Espírito, nós vamos rodar em volta, vamos andar em círculo, não vamos sair do lugar, o pé preso. Se tivermos só a palavra, a mesma situação. Sem palavra e Espírito, eles precisam estar juntos. Na verdade, eles são a mesma pessoa. Cristo é a palavra, Cristo é o Espírito, é uma pessoa só, né? Então nós precisamos do Espírito e da palavra.
para termos essa realidade das revelações que Deus quer trazer para o homem, né? Não podemos só a palavra preto no branco, precisamos do Espírito como um tradutor, vamos chamar assim, o que Deus quer falar através da sua palavra, né? É tocar no Espírito da palavra que o Senhor fala conosco profundamente. Ele é luz, Ele nos ilumina, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, e é essa maneira também que nós podemos cumprir a sua vontade, é um viver no Espírito, um viver em Cristo. Cristo cumpria a vontade do Pai. Seja feita a vossa vontade. Nós não oramos assim? Seja feita a vossa vontade. Como fazer a vontade do Pai? Conhecendo a sua palavra e tendo um espírito exercitado. Só assim nós podemos fazer a vontade do Pai. Conhecer o que Ele fala, o que Ele escreve, e ter esse espírito para ter obediência ao que Ele quer que nós façamos. Amém? Senhor Jesus, irmãos, a palavra hoje, ela precisa ter essa realidade nas nossas vidas, né? Se nós não tivermos a revelação da palavra para nós, a nossa vida, ela não é transformada. Se não tivermos a realidade da palavra para nós, a nossa natureza, ela se mantém íntegra. É a palavra no Espírito que vai trazer a revelação, que vai trazer a natureza de Deus para dentro de nós. E aí sim a nossa natureza vai sendo mudada. Então, sem a revelação da palavra, eu até vou me adiantar e contar assim. Em 1992, a minha irmã, tem uma irmã que ela se converteu. Na verdade ela era católica, né? Não que eles não sejam convertidos, mas ela conheceu melhor a palavra de Deus, né? E ela me deu de presente uma Bíblia, né? E eu peguei a Bíblia, isso em 92. Eu peguei a Bíblia e comecei a ler. Eu não me lembro se eu li a Bíblia toda, mas eu li quase toda. Irmão, sinceramente, eu li como um livro de história, né? O que a realidade aquela leitura trouxe para mim. Que realidade? Sem o Espírito exercitado, sem o Senhor verdadeiramente habitando em mim, sem ter esse Espírito em mim, não tive realidade nenhuma do que eu li. Conheci alguns nomes, algumas coisas, tal, mas tudo como um conhecimento histórico, né? Mas não trouxe realidade para a minha vida, para o meu viver. Não trouxe a pessoa viva de Cristo para mim, para dentro de mim. E hoje a palavra tem que trazer esse Cristo para dentro de nós, para nós termos esse viver novo, esse viver de um novo homem. É o viver de Cristo, é isso, irmãos? Então a nossa natureza só vai mudar se nós ganharmos revelação da palavra, né? Senhor Jesus, e a nossa esfera de vida também não muda, se não tivermos o conhecimento da palavra, né? Então precisamos ter todas essas coisas. Por isso o título é dispensar a realidade da palavra. Não podemos ser meros conhecedores das Escrituras, da leitura do que está escrito aqui. Não podemos ser meros conhecedores. O Senhor nos deu uma arma valiosa que é o Espírito, para trazer essa realidade da palavra para nós. E nós precisamos, já adiantando, porque nós precisamos ter essa realidade para sermos esses dispensadores da realidade da palavra para as pessoas. Porque senão como é que nós vamos levar isso se nós não temos tal realidade? Não é verdade? Nós precisamos ter essa realidade em nós, vivermos essa realidade da palavra. Amém? Senhor Jesus, irmãos, nós lemos que nós somos raça eleita, nós somos escolhidos por Deus, né? Nós somos sacerdócio real. Nós somos sacerdócio porque o Senhor nos chamou para quê? Para servir, para sermos servos dele. Os sacerdócios serviam no templo. Esse sacerdócio já é servir. O Senhor trouxe isso para toda a igreja, não é para alguns, é para toda a igreja, né? Toda a igreja, todo mundo que está aqui foi escolhido por Deus. Todo mundo que está aqui está sendo preparado para servir ao Senhor. Esse é o objetivo, servir ao Senhor. E fala que nós somos nação santa. Quando nós recebemos Cristo, nós somos separados.
fomos? Agora somos uma nação santa. Santo significa separado. Quando nós cremos no Senhor, nós mudamos de posição. Não pertencemos mais ao mundo, pertencemos agora a Cristo. Somos propriedades de Cristo. Então nós somos escolhidos, e somos escolhidos para servir, e agora nós somos também separados para servir ao Senhor. Nós somos adquiridos por Ele, amém? Então, irmãos, o Senhor procura, dentro dessa palavra de 1 Pedro 2,9, que esse povo que somos nós, seja um povo que seja governado por Deus, seja governado pela sua palavra, né? Toda a palavra de Deus precisa ter essa realidade para que o que Deus fala tenha sentido na nossa vida, faça sentido na nossa vida, para que realmente a gente pratique, para que realmente a gente obedeça e seja governado por Deus, né? Então precisamos dessas revelações, a palavra ter sentido, mudar algo em nós, fazer algo em nós, que você vai ter necessidade de levar, de dispensar essa palavra para as pessoas, a realidade da palavra experienciada na nossa vida, amém? Senhor Jesus, hoje nós estamos ouvindo muito falar da palavra profética, né? E a palavra profética é a palavra atual, é a palavra do momento, é a palavra que o Espírito dá a revelação e que nos dá a direção hoje. É que o irmão Pedro está falando hoje para nós, né? E está dando direção para a igreja. Nós sempre tivemos isso, né? Antes era o encargo hoje é tal palavra, né? O encargo agora é esse, né? Era assim que se fala, agora é a palavra profética, é o que dá direção para nós, né? Nós precisamos ouvir, nós temos o Espírito, precisamos ouvir essa palavra e obedecer, amém? Eu peço que os irmãos, o Caleb deu o aviso da saída nossa para o SEAP no próximo final de semana. Tem 21 irmãos da igreja de Limeira indo para o SEAP, amém? Glória a Deus. 22 irmãos indo para o SEAP em Lorena, graças ao Senhor. Ali, irmãos, nós vamos poder ter mais realidade do que os irmãos estão praticando e que nós ainda não estamos, né? Nós estamos ouvindo, mas ainda não temos essa realidade, né? Então 22 irmãos estão indo para lá, para nós podermos ganhar mais realidade do que está sendo praticado, amém? Senhor Jesus, então precisamos ouvir a palavra com diligência, precisamos ter um amor reverente à palavra do Senhor, amém? Se para sermos essa nação santa, precisamos ter um ouvir diligente da palavra do Senhor, amém? Senhor Jesus, irmãos, nós temos um Deus que é chegado a nós e que deseja que nós sejamos chegados a Ele, não é verdade? Senhor Jesus, isso tem que trazer alegria para nós, tem que nos fortalecer, tem que nos revigorar, porque eu tenho um Deus que me ama, eu tenho um Deus que me quer junto dEle, eu tenho um Deus que eu posso chegar a Ele a qualquer momento. Deus, um pai, um irmão, um amigo, nós temos tudo isso. Senhor Jesus, o que é que nós precisamos? Nós precisamos realmente nos colocar à disposição do Senhor, servi-lo, tomar posição pelo Senhor, não é? Quando houve aquela questão lá de Moisés, da idolatria, do bezerro de ouro, alguns judeus ali tomaram posição por ele, que era a tribo de Levi. Nós precisamos ser esses levitas que tomam posição pelo Senhor hoje. O Senhor quer esses homens que tomam posição por Ele. O Senhor quer homens que lutam por Ele. Nós estamos numa batalha, estamos numa guerra. E o Senhor quer que nós lutemos pelo Evangelho. O Senhor quer que nós lutemos pela palavra dEle, para que ela seja difundida, dispensada com realidade, amém? Senhor Jesus, irmãos, teve um hino que nós cantamos, que fala, eu não me lembro agora, mas acho que foi o penúltimo hino, que fala que esse privilégio não foi dado a anjos, essa honra não foi dada a anjos, mas foi dado a cada um de nós. Proclame para você agora, o Senhor me deu a honra, para você, o Senhor me deu a honra de levar adiante a sua palavra, o Evangelho do Reino, o Evangelho da vida. O Senhor me deu a honra de expressá-lo
aqui na terra. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, vamos tomar posição. Vamos lutar. Vamos nos dispor. Temos esse privilégio, irmãos. Senhor Jesus. Amém. Nós guardamos a palavra do Senhor quando nós a praticamos. Nós precisamos ser praticantes da palavra, não apenas os conhecedores, mas praticantes. E quem pratica a palavra é bem-aventurado, é feliz. Se você ficar apenas conjecturando na sua mente o que está sendo falado, irmãos, isso aí vai te trazer depressão, tristeza, vai te isolar. Desfrute, busque a palavra do Senhor, pratique e você vai ser feliz, você vai ser bem-aventurado. Amém? Vocês se sentem bem-aventurados? Amém? Se sentem bem-aventurados? Amém? Podem proclamar, irmãs. Eu sou bem-aventurado. Eu sou bem-aventurado. Amém. A igreja é viva. A igreja fala. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Pode colocar de novo de 1 Pedro 2,9. Senhor Jesus. Então nós vemos que nós somos essa raça eleita, esse sacerdócio real, essa nação santa, esse povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora tem um fim tudo isso, né? Porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor nos escolheu, porque Ele nos colocou para servir, né? Porque nós somos agora propriedade dEle, a fim de, vamos ler todos nós, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então todos nós aqui fomos chamados para proclamar, para dispensar as virtudes daquele que nos chamou, para pregar o Evangelho, para dispensar o Evangelho, para proclamar o Evangelho da graça e o Evangelho do reino, para dispensar Cristo, para levar essa pessoa viva para outras pessoas. Nós dissemos aqui que nós somos bem-aventurados, porque o amor chegou a nós, e esse amor agora, irmãos, precisa chegar a outras pessoas. Precisamos levar a outras pessoas se considerarem também a ser bem-aventuradas, a proclamarem um dia, se Deus quiser, aqui conosco: eu sou um bem-aventurado, porque recebi Cristo, porque recebi a sua palavra, recebi a sua vida. Senhor Jesus, esse é o encargo que está nesse versículo, que nós devemos fazer o quê? Proclamar o Evangelho, proclamar as virtudes desse homem que é Jesus. Amém? Senhor Jesus, é chamar as virtudes daquele que nos chamou da onde? Das trevas para a sua maravilhosa luz. O nosso papel hoje, irmãos, é ir às pessoas, tirá-la das trevas e trazer para a maravilhosa luz do Senhor. Isso é gratidão. Isso é gratidão pelo que o Senhor fez por nós. Posso orar por você? Nós vamos falar disso aqui. Amém. Senhor Jesus. Então, irmãos, o Senhor chamou esse povo para isso, para manter essa linha do Evangelho. O Evangelho que salva as pessoas, mas o Evangelho que transforma a vida das pessoas, que leva uma nova vida para as pessoas. Esse Evangelho nós não temos ouvido muito. Eu sinto já e ouço já em algumas congregações esse Evangelho sendo pregado, né? Ou pessoas pelo menos vivendo esse Evangelho, né? Mas isso foi trazido para nós, o Evangelho do reino, não só o Evangelho da salvação, mas o Evangelho que muda a vida das pessoas profundamente, interiormente, muda a natureza das pessoas. Amém? Esse é o Evangelho, é esse povo, essa nação que o Senhor quer. É essa nação que mantenha a palavra do Senhor nessa linha, que não se desvia da linha do Senhor, da sua palavra. Não é outro evangelho, como até Paulo, acho que Paulo estava pregando outro evangelho, né? Não é o evangelho de Jesus.
O nome é Jesus. Nós não negamos o nome e nem a palavra, né? Nós não negamos o nome de Jesus. E falamos a tua palavra, honramos a sua palavra. Então é esse evangelho que essa nação que somos nós temos que praticar, temos que manter. Não podemos desviar para outros evangelhos, não. Existem outros evangelhos sendo falados, a gente sabe, né? Mas o evangelho do Senhor Jesus, de Deus, é esse. O evangelho que muda a vida, muda a sua natureza, muda o seu viver e te dá graça para levar esse evangelho para mais pessoas. Amém? Senhor Jesus, então esse evangelho tem que preservar essa nação, nós temos que preservar essa palavra, nós temos que manter essa palavra. Amém? O que foi escrito em Mateus 24, pode pôr, Gi? Mateus 24, 13 e 14. Mateus 24, 13. Olha aí, irmãos, essa é a atitude que nós temos que ter. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós temos que perseverar, porque não é fácil, não é fácil. São poucos que recebem, ou recebem, mas não permanecem, porque não é fácil viver o evangelho do reino. Não é, mas nós temos que perseverar. Esse povo aqui, essa nação santa, tem que perseverar até o final. Até o final. Quer ser feliz? Persevere. Vai ter galardão para você, vai ter um prêmio para você. Senhor Jesus. Ó Senhor, então aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E o 14, que é o encargo de Jesus para nós, 24, 14, amém? Vamos todos nós proclamar? E será pregado esse evangelho do reino no mundo, por testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Aleluia. Está vendo qual é a linha? Essa é a linha. Pegar o evangelho do reino por todo mundo, para testemunhar a todas as nações. Existem irmãos pregando em todo mundo. Existem irmãos na África, existem irmãos na Europa, existem irmãos na América do Norte, existem irmãos na Ásia. Esse evangelho está chegando a todas as nações. A todas as nações ele vai ser pregado. Os irmãos, teve um testemunho agora, essa semana, que os irmãos voltaram da Europa, e alguns irmãos entraram na Ucrânia, para pregar o evangelho do reino, um país em guerra, né? Você teria coragem de entrar na Ucrânia? Os irmãos foram desencorajados a entrar, mas foram. Amém. Pela graça do Senhor foram, pelo guardar do Senhor foram, e a palavra chegou lá. Amém. Livros espirituais entraram lá. Livros levados pelos irmãos entraram lá. O Senhor abre os caminhos, irmãos. O Senhor está dizendo que o evangelho do reino tem que ser pregado a todo mundo, para testemunhar todas as nações. Ele não vai cumprir isso? Vai. Lógico que vai. Ele precisa de homens que lutem, homens que perseverem, homens que amam a palavra do Senhor, homens que praticam a sua palavra. Amém? Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. Irmãos, como eu estava falando, eu me adiantei e falei da minha ignorância quando eu li a palavra pela primeira vez, né? E a palavra sem revelação, ela não traz fruto para o Senhor. Ela não traz fruto para a nossa vida, né? Ela precisa ser tomada pelo Espírito, né? Isso é uma grande revelação. Isso é um grande aprendizado para nós, que é um Espírito dentro de cada um de nós, que esse Espírito pode falar e ouvir o Senhor, né? Eu ouvi essa palavra na igreja do Espírito, que nós somos tripartitos, somos Espírito, alma e corpo, e o Espírito do Senhor, quando eu recebi, ele entrou para dentro de mim, né? São essas palavras que precisam ter realidade para as pessoas, para que elas possam realmente viver esse evangelho, né? Eu não recebi nada. Em 92,
Demorei 30 anos, né, Romildo? 30 anos para receber as revelações do Senhor. Mas graças ao Senhor, elas chegaram, né, Romildão? Eu dei trabalho para o Romildo, viu, irmãos? Mas graças ao Senhor estamos aqui, ele perseverou. Amém. Tem que perseverar, né? Senhor Jesus, glória a Deus. Queria ler agora para os irmãos. Agora essa parte da mensagem, irmãos, é só para nós lembrarmos que nós somos esse povo, que nós precisamos perseverar e que nós temos que levar entendimento da palavra para as pessoas onde a nossa pregação chegar, né? Não é apenas orar pelas pessoas e falar, mas nós temos que levar entendimento para elas. Esse entendimento vem de várias maneiras, nós vamos falar aqui, tá bom? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, amém? Oh Senhor Jesus, amém? Vamos ler juntos? Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Em favor de todos os homens. Posso orar por você? Posso orar por você? Chega a todos os homens? Está chegando a todos os homens? Está vendo aqui, ó? Antes de tudo, pois exorto que use a prática de súplicas e orações. Ele diz em favor de todos os homens. Hoje a igreja está praticando isso, saindo e orando pelas pessoas. Amém? Posso orar por você? Se eu estou orando por um homem, por uma pessoa, você pode levar essa vida do Senhor para ela e salvá-la. Evangelho da graça. Amém? Senhor Jesus, nesse mesmo capítulo agora, irmão, versículo 3, 1 Timóteo 2,3, ele diz que isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Orar por todos os homens, isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Amém? Senhor Jesus, amém? E no 4, ao 4 aí, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Está vendo, amados? Não é apenas ser salvo, não é apenas receber Cristo, mas é o pleno conhecimento da verdade. Então o que nós buscamos praticar hoje como igreja, que quer manter essa linha de pregação do Evangelho, é isso: levar a salvação e levar o pleno conhecimento da verdade, ou seja, a realidade do que a palavra tem que trazer para a pessoa, para nós, como trouxe para nós, né? Então, em muitos lugares a gente ouve falar da salvação e às vezes para por aí, e aí vira um outro evangelho, um evangelho de prosperidade, se você fizer isso Deus vai te dar aquilo, um evangelho de troca, né? Mas graças ao Senhor, de interesses pessoais, não o interesse do Senhor. Mas nós estamos aqui para manter a palavra viva, o interesse do Senhor acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas que vale a palavra de Deus e a sua vontade. Amém? Senhor Jesus. Então, amados, é essa realidade que a palavra tem que chegar para as pessoas. O pleno conhecimento da verdade. Amém? Como é que chega isso? Nós temos falado aqui hoje já que as revelações da palavra chegam para homens que estão no Espírito, para homens diligentes, que ouvem com diligência a palavra do Senhor, que se achegam ao Senhor e ouvem o Senhor falar. Aí existe ganho de revelação do que a palavra diz. E essas revelações muitas vezes são levadas para homens que escrevem livros para divulgar o que lhes foi revelado, mas não só na literatura, na igreja. A sabedoria de Deus foi dada para a igreja, as revelações de Deus foram dadas para a igreja. Quando os irmãos falam, a revelação da palavra também para nós, né? A realidade da palavra, a realidade muitas vezes do que um irmão experimentou, trazida para a igreja, né? Então a palavra de Deus começa a ter sentido para nós. Nós começamos a ter conhecimento da verdade, ter realidade da verdade, né?
Então o Espírito, essa intimidade que traz, da nossa intimidade com o Senhor, traz essas revelações para nós, e essas revelações se tornam conhecimento, que depois nós somos esses dispensadores desses conhecimentos, né? Muitas vezes nós mesmos recebemos revelação e passamos um conhecimento novo, né? Mas baseado na palavra e no Espírito, não o conhecimento que mas do que a palavra e o Espírito revelam. Nós precisamos desse evangelho do reino, irmãos, depender totalmente do Senhor. Totalmente do Senhor. É um vínculo permanente para vivenciarmos e falarmos esse evangelho do Senhor, um vínculo com a palavra, um vínculo com o Espírito e palavra sempre, sempre. Amém? Senhor Jesus. E esse conhecimento da palavra, quando a pessoa recebe, ela recebe a própria vida que está contida na palavra, para dentro dela, né? Por isso que é um dispensar de realidade, é um dispensar de vida, não é apenas no conhecimento, mas um dispensar de vida, quando você recebe Cristo e a sua palavra, com as revelações que Ele traz para nós. Amém? Senhor Jesus, eu deixei a minha ignorância da palavra de Deus e ela passou a ter realidade na minha vida. Eu gosto de falar às vezes das coisas particulares, porque elas têm realidade. Foi o que eu vivenciei, né? Muito na oração, muito na leitura da palavra, com o espírito exercitado, muito nas reuniões de grupo familiar. Eu rogo que os irmãos valorizem os grupos familiares, porque nos grupos familiares, aqui sou eu, o Zé Roberto, falando a palavra de Deus para os irmãos, mas nos grupos familiares pode haver muita manifestação dos irmãos, palavra dos irmãos. Na quinta-feira, o nosso grupo se reúne quinta-feira, depois da nossa leitura, de nosso compartilhar, nós sentamos para tomar um lanche, e ali continuou a reunião. Não foi uma reunião social depois, simplesmente continuando falando da palavra, falando o que nós ouvimos, o que nós ganhamos, falamos sobre as ofertas, né? Então essa é a prática rica que nós temos na vida da igreja, que é um grupo familiar. Eu aprendi, recebi muito no grupo familiar, muita revelação dos irmãos que já reuniam, que tinham recebido revelação, conhecimento e realidade da palavra, que passam para nós. Então, irmãos, valorize as reuniões de grupos familiares, não percam reuniões de grupos familiares, a não ser que seja algo extremamente necessário, mas não percam as reuniões de grupos familiares. É ali que o Senhor fala particularmente com você, é ali que o Senhor abre caminho para você tirar suas dúvidas, falar também, né? Uma reunião de liberdade, dá testemunhos, então é uma reunião de vida, de um viver, de um viver de igreja, amém? Senhor Jesus. E a palavra também, o que me ajudou também muito foram as literaturas, toda a literatura que existia na igreja, algumas coisas eu li também, são literaturas espirituais, baseadas na palavra do Senhor, que foi revelada a homens que escreveram e chegaram a nós com realidade. Então a leitura também, nós temos aqui a literatura, temos vários livros para os irmãos poderem buscar, receber mais conhecimento e revelação da palavra na literatura. E é isso que está sendo praticado também. Quando a gente sai para orar pelas pessoas, nós também estamos semeando literatura, semeando livros para as pessoas ganharem revelação desse evangelho do reino que é pregado. Muitas vezes nós não temos tempo para, ali naquele momento, falar para as pessoas. Às vezes a gente ora, as pessoas estão com pressa, as pessoas vão embora, mas o receber um livro e lendo a palavra, tendo um livro na mão, eu creio, pela soberania e pelo poder do Senhor, pelo poder da vida, que o Senhor vai mover o Espírito e vai trazer realidade da palavra para as pessoas. Amém? Senhor Jesus, muitas vezes a gente questiona isso, né? Nós não estamos vendendo livros, nós estamos semeando a palavra de Deus.
Estamos semeando revelações que irmãos receberam e que escreveram num livro, que estão sendo colocadas para as pessoas dele. Quer ver como é que as coisas estão acontecendo, irmãos? Eu tenho uma mocinha que trabalha comigo e ela se reúne na congregação do Nazareno, né? Esses dias eu semei um kit de livro para ela, e um dos livros era Uma Atitude de Vencedor, que é um livro para jovens, né? Quando ela pegou o livro, ela falou: nossa, esse livro aqui eu já vi lá na minha igreja, eu já vi esse livro aqui lá. Eu já viu? Já. Então, irmãos, outras congregações, outros irmãos também estão recebendo. Como é que esse livro chegou lá? Eu não sei, mas está lá. Então a palavra do Evangelho do Reino está chegando em outros lugares. Eu não esperava isso. Falou: não, tem esse livro lá, eu já vi, mas ela não leu, né? Agora ela está lendo. Amém? Então, amados, essas práticas é que nós precisamos desenvolver. Para isso o Senhor nos chamou, para proclamar as suas virtudes, para proclamar o Evangelho do Reino. É para isso que Ele nos chamou. Essa nação santa, essa raça eleita, esse sacerdócio real, foi chamado para quê? Para proclamar as virtudes de Deus, para proclamar o Evangelho de Deus e para manter essa linha do Evangelho. O irmão falou esses dias da dificuldade que existia lá na Idade Média, para os irmãos conhecerem a palavra, né? E falou do Pedro Valdo, né? Dos valdenses, né? De como eles faziam a colportagem, que eles levavam trechos da palavra de Deus escondidos, pendurados no pescoço, escondidos. Quando uma pessoa se abria para eles semeavam a palavra de Deus, né? Através de trechos da Bíblia, né? Então, o que nós vamos fazendo hoje é a mesma coisa, é uma coisa dinâmica. Irmãos, o que é que nós estamos fazendo com realidade? Responda para você interiormente, não como uma cobrança, mas como um estímulo. O que é que nós estávamos fazendo anteriormente em favor do Evangelho do Reino? O que é que nós estávamos fazendo em favor do Evangelho do Reino? Né? Cada um olhe para si, isso é particular de cada um. Então, amados, hoje nós temos várias coisas para poder praticar, né? Tem muitas coisas para falar aqui ainda, mas não vai dar tempo. Apenas queria assim incentivar os irmãos a lerem Neemias, Neemias capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 12, tá? Ali fala um pouquinho de como as pessoas ali, os judeus, começaram a receber a palavra de Deus e ter entendimento da palavra. Isso trouxe alegria para eles, né? Quando nós recebemos a palavra com realidade na nossa vida, eu creio que quase todos os irmãos, se não todos, já tiveram essa alegria um dia de estar lendo algo na palavra e ganhar uma revelação do Senhor, ou num livro espiritual ganhar uma revelação, e aquilo dá um frescor dentro de você, é um refrigério. Fala: puxa vida, o Senhor está falando isso para mim. Olha a vida se manifestando através da palavra. Amém? Senhor Jesus, leiam, irmãos, leiam. Ia falar também daquela passagem do eunuco, né? Que ele ganhou compreensão da palavra quando Filipe o alcançou e pediu: quem é que vai me explicar o que eu estou lendo aqui? E ele convidou Filipe para entrar na carruagem, e Filipe explicou para ele, e ele ganhou realidade e logo que ser batizado. Então, amados, muitas vezes uma pequena falar nosso leva um pouco de realidade para as pessoas. Realidade, nós precisamos dispensar a realidade do que a palavra tem nas nossas vidas. Nós precisamos ter realidade da palavra nas nossas vidas e nos tornarmos esses dispensadores dessa realidade para as pessoas. Amém? Irmãos, o que eu queria trazer para vocês hoje era isso. Eu não, o Senhor. Porque tudo que eu falei está baseado na palavra do Senhor. Que nós somos uma nação. Vamos ler de novo, Gi? Vamos ler todos nós agora para encerrar a reunião? Vamos, todos nós, vamos ficar em pé? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus,
pedir para que o Senhor nos dê tal realidade, né, de nós sermos essa nação santa, esse sacerdócio real, mas esses proclamadores da verdade, proclamadores da realidade da palavra. Obrigado. Vamos lá? Amém? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos raça eleita, somos raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia! Graças ao Senhor, sacerdócio real, podemos servir ao Senhor e proclamar a sua palavra. Amém? Deus abençoe os irmãos. Caleb, cadê o Caleb? Está aqui, ó, irmão? Oh, vai encerrar a reunião? Você ora para encerrar a reunião? Amém? Deus abençoe todos os irmãos. Vamos orar agora, Senhor Jesus, para encerrar a reunião. Irmãos, aproveitando sobre a palavra, vamos valorizar essa palavra, né? Graças ao Senhor. Nós temos serviço de literatura, nós temos muita literatura disponível para os irmãos. Então, nós temos um grande banquete. Os irmãos que se interessarem, podem procurar o serviço de literatura e lembrar de pegar também o alimento diário que nós iniciamos amanhã. Já está disponível para os irmãos também. Amém? Daniel, você ora por nós, irmãos, para encerrar a reunião? Ó Senhor Jesus, vamos valorizar a tal palavra, irmãos. Louvado seja o Senhor. Agradecemos a Ti, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus único e verdadeiro, por essa palavra que ouvimos. Nós queremos ser esses que dispensam a Tua palavra. Ó Senhor Jesus, nós queremos ser esses que valorizam as virtudes do nosso Senhor. Senhor, nos ajude a valorizar suas virtudes, mostrando ela para o nosso próximo, mostrando ela para as pessoas que estão lá fora. Senhor Jesus, que através das nossas ações e atitudes, o Senhor possa ser visto por nós. Senhor, por isso nós pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia, que a Sua vida seja abundante em nosso espírito, para que o Senhor possa fluir livremente de nós para o próximo. Senhor Jesus, que possamos ser esses que vivam na terra, mas têm a mente posta no céu, têm a mente posta no seu plano e propósito, porque quando a palavra for pregada a toda a nação, o Senhor virá e virá buscar os seus, e nós não vemos a hora. Senhor Jesus, abençoa aqui a Tua igreja, para que sejamos esses filhos obedientes, obedientes à Tua palavra, obedientes aos irmãos, e obedientes principalmente à Sua vontade. Ela é boa, perfeita e agradável. Senhor Jesus, abençoa aqui a Sua igreja, abençoa aqui os irmãos. Senhor, essa semana que está se iniciando, nos dê da Tua graça, nos dê da Tua presença e do Teu poder, para vivermos mais uma semana. Senhor Jesus, conduza a nossa vida, em casa, no trabalho, com a família. Senhor Jesus, nós precisamos de Ti. Obrigado por tudo. Abençoa cada um dos irmãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus é o Senhor. Amém. Amém, amados. Eu pediria que os irmãos lembrassem nas suas orações durante toda a semana pela nossa ida para Lorena. Amém? Nós vamos sair na sexta-feira à tardezinha e vamos retornar no domingo à tarde, tá bom? Então lembre da igreja, dos irmãos que estão indo para Lorena. Coloquem nas suas orações, amém? E tenha canjiquinha agora para os irmãos, tá bom? Amém? Jesus é o Senhor. Boa semana a todos.